Ministério Apostólico De Volta à Palavra apresenta De Volta à Palavra, com Bispo Alexandre Rodrigues. Uma voz profética, preparando o caminho para a segunda vinda de Cristo. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor. Bom dia, toda honra e toda glória sejam dadas ao Senhor da igreja e a todos vocês que estão em casa, graça e paz vos sejam multiplicadas. Este é o programa De Volta à Palavra, um programa do Ministério Apostólico De Volta à Palavra, um programa feito para a edificação do corpo de Cristo. Você, meu irmão e minha irmã, que amam a palavra de Deus, peguem suas Bíblias e nos acompanhem em mais uma série de mensagens, agora uma série baseada no livro do Apocalipse. Vamos falar nos próximos sábados sobre as 7 igrejas da Ásia, capítulo 2 e 3 do livro do Apocalipse. É muito importante que você acompanhe essa série, porque nós vamos falar de coisas profundas, vamos trazer uma visão histórico-profética a respeito da igreja, o que vai nos possibilitar nos situar dentro do eixo histórico da igreja, ter uma visão mais ampla a respeito da igreja, do que é a igreja, de todos os dramas que a igreja viveu ao longo desse tempo todo, para que assim possamos ter uma compreensão adequada a respeito do modo como nós devemos proceder hoje, nestes últimos dias, como igreja. Tenho certeza que será uma série de mensagens que vai nos ajudar muito na compreensão, na visão e então no procedimento. Antes de tudo, gostaria de lembrá-los de que amanhã, domingo, primeiro domingo do mês de setembro, será a nossa reunião aqui em Taguatinga, a reunião da Ceia do Senhor do Partir do Pão. Todo o primeiro domingo de cada mês, nós nos reunimos para partir o pão, para termos comunhão, como diz o próprio Jesus em sua palavra, comermos do pão, bebermos do vinho, que representam espiritualmente a carne e o sangue de Jesus Cristo. Sempre que a igreja se reúne e toma, então, esses elementos por fé, um acréscimo de graça, de vida, certamente cada um de nós recebemos da parte de Deus, para podermos continuar perseverando, firmes, fortificados neste caminho, nessa peregrinação até a segunda vinda de Cristo. Eu quero estender a você, portanto, o nosso convite para que vocês estejam conosco amanhã, neste endereço que está aí no seu televisor, QNE 19, lote 40, Taguatinga Norte, às 9 horas da manhã, amanhã, em o nome de Jesus. Sejam todos vós bem-vindos em o nome de Jesus. Queridos, nós queremos nesta manhã trazer uma palavra de introdução dessa nova série que começa hoje, as 7 igrejas do Apocalipse. Uma mensagem que certamente nos chama a uma reflexão, nos chama a uma ponderação sóbria, de acordo com a Bíblia, sempre uma reflexão, tendo a Bíblia por fundamento, tendo a Bíblia por paradigma. Certamente nós temos que abrir mão de muitos conceitos, de muitos pensamentos, de muitos achismos, de muitas tradições, porque estas coisas não nos garantem a verdade. De nada serve ou de nada adianta nós ficarmos presos a tradições humanas, a costumes humanos, ou mesmo a uma visão própria desse tempo, uma visão, estanque, fracionada, descontextualizada da verdade de Deus na sua palavra e também da própria história da igreja. Hoje em dia há um grande fenômeno que eu vejo como sendo um fenômeno prejudicial para aqueles que verdadeiramente querem servir a Deus. É que as pessoas, elas vão se convertendo a Jesus Cristo nas muitas e variadas, vertentes do cristianismo, e assim elas têm apenas uma visão estanque
de uma realidade de igreja do século XX ou do século XXI. Não tem uma compreensão histórica da igreja, não acompanhou toda a história da igreja desde o primeiro século, a igreja dos apóstolos, e então percorrendo o segundo século, o terceiro, o quarto, vendo historicamente o que aconteceu, quais foram os desvios, as apostasias, as doutrinas heréticas que entrou no meio do povo de Deus ao longo da história e desviou o seu povo do seu caminho. E por causa, então, dessa visão isolada, dessa visão estanque do que é a vontade de Deus, do que é a igreja, do que é cristianismo, muitos vivem uma vida cristã equivocada. Como essa semana mesmo, eu ouvi um certo pregador de renome dizendo que no Brasil há 40 milhões de crentes, ao passo que há 140 milhões de pessoas indo para o inferno. Eu pergunto, ora, de onde ele tirou essa contabilidade? Será que essa pessoa que assim declarou, ela pensa que os 40 milhões de evangélicos são pessoas todas salvas em Jesus Cristo? Não consegue perceber que há um sistema evangélico montado e articulado humanamente com doutrinas humanas, de maneira que há muito nesse sistema de pessoas que sequer nasceram de novo. E também será que nós nos esquecemos que o evangelho não pode ser institucionalizado? O evangelho não é propriedade de uma instituição religiosa, de uma denominação religiosa, de uma facção religiosa. O evangelho, como diz em Romanos capítulo 1, versículo 1, é de Deus. É o evangelho que pertence a Deus, que procede de Deus, que nos foi entregue por Deus. A Bíblia diz que todo aquele que crer em Jesus Cristo, que invoca o seu nome, que crê com o seu coração, este é um salvo em Jesus Cristo. Então como é que se pode eventualmente determinar 40 milhões de crentes indo para o céu e os demais indo para o inferno? Isto certamente, essa declaração é uma ideologia, é o produto de uma visão antibíblica, uma visão que não corresponde à Bíblia Sagrada, não corresponde à revelação de Deus na Bíblia Sagrada. E para tanto, antes de nós entrarmos efetivamente na mensagem sobre as 7 igrejas, em Apocalipse capítulos 2 e capítulo 3, então gostaria de falar um pouco sobre a verdadeira natureza da igreja. A igreja, ela é algo místico, é algo espiritual. Não se pode determinar limites absolutos para a igreja, haja vista que a igreja, ela transcende o tempo e transcende o espaço. O que é a igreja, efetivamente falando? Quando Jesus fala da sua igreja, quando a Bíblia fala da igreja de Deus, afinal, a que a Bíblia se refere quando fala da igreja de Deus, da igreja de Jesus Cristo? É importante, antes de tudo, nós rompermos todos os paradigmas, todas as fronteiras que foram estabelecidas para nos limitar a uma visão mesquinha e começarmos buscando a origem etimológica, o sentido, o significado da própria palavra igreja. A Bíblia nos ensina, a primeira vez que a Bíblia utiliza o termo igreja é em Mateus capítulo 16, versículo 18, quando Jesus ali traz a grande revelação a Pedro. Pedro recebeu a revelação da parte do Pai, e então Jesus Cristo declara efetivamente a Pedro dizendo: sobre esta rocha eu edificarei a minha igreja. E ali o termo igreja é um termo grego, que é a palavra eclésia em grego, que significa, na verdade, há 2 radicais. Um que quer dizer para fora de, e o outro que quer dizer chamados. Igreja, portanto, quer dizer os chamados para fora. Igreja é um termo que significa uma congregação, é um ajuntamento de todos aqueles que foram chamados por Jesus Cristo para pertencerem a Ele. E quem são aqueles que são chamados? Ora, basta que você leia Romanos, capítulo 8, versículo 29, como diz que de antemão o Senhor conheceu e então o Senhor predestinou. E aqueles a quem o Senhor predestinou, a esses Ele chamou, e a esses Ele justificou, e a esses Ele glorificou. Então, a palavra igreja, por si só, ela já nos traz o sentido, a substância, a verdade. Igreja é o ajuntamento daqueles que foram chamados.
E talvez ainda para alguns fica um pouco muito vago definir igreja como uma assembleia de chamados. E por isso é que a Bíblia então nos remonta o protótipo da igreja na pessoa de Abraão. Haja vista que o apóstolo Paulo, ao escrever aos Gálatas, nos diz que Abraão é o pai de todo aquele que crer em Jesus. Mas em que sentido Abraão é o pai daqueles que têm fé em Jesus? Não quer dizer que Abraão nos gerou, até porque nós somos gerados por Deus, nascemos de Deus, conforme está em João Evangelho, capítulo 1, versículo 13. Nascemos de Deus, nascemos da vida de Deus. Mas então em que sentido Abraão, ele é o pai daqueles que creem, daqueles que têm fé em Jesus? Isso significa que Abraão é o protótipo, Abraão é o modelo. Abraão é apresentado na Bíblia como um homem que foi chamado por fé, que caminhou por fé e que teve a consumação da sua vida na base da fé. Toda a trajetória de Abraão, tudo que Deus efetuou na sua vida foi na base da fé. Abraão, um homem chamado por fé, um homem que andou por fé e que teve a consumação da sua vida, quando ali entregou a Deus seu filho sobre o altar no Monte Moriá, a sua vida consumou-se na base da fé. E todos, portanto, que creem em Jesus Cristo, que constituem a igreja de Jesus Cristo, que são os salvos em Jesus Cristo, têm em Abraão o modelo, o protótipo. E aí basta que você olhe para Abraão para entender, né, de uma maneira, de um exemplo, o que significa efetivamente o termo igreja enquanto assembleia de chamados. Abraão habitava Ur da Caldeia, está em Gênesis capítulo 11 e capítulo 12, também você poderá encontrar isso em Atos capítulo 7, logo ali nos primeiros versículos. Abraão era um homem que habitava uma terra de ídolos, era um homem que, como diz o próprio testemunho das Escrituras, ele, seus familiares, seus pais, seus irmãos, eram adoradores e fazedores de ídolos, de maneira que Abraão era um gentio, era um pagão, era um como qualquer outro daquele tempo. Mas diz a Escritura que o Deus da glória apareceu a Abraão. E aqui começa então a se desmistificar o significado da palavra chamado. Igreja, como um grupo de chamados, não é um grupo de pessoas que aceitaram a Jesus. Não, é certo que a nossa vontade, né, passa por esse processo. Chega um momento em que a sua vontade é acionada para você receber a Cristo. Mas a igreja não é ajuntamento de pessoas que decidiram, que escolheram, que determinaram agora serem seguidoras de Cristo. Não, mas é o inverso. É Deus quem procura essas pessoas. Foi Deus quem foi em Ur da Caldeia. Não foi Abraão que foi até a terra de Canaã. Não foi Abraão que saiu errante em busca de Deus ou de um Deus, querendo agradá-lo, querendo viver na fé desse Deus. Não. Foi Deus quem o buscou onde ele estava. E então é dito que o Deus da glória, Atos capítulo 7, versículo 2, o Deus da glória apareceu a Abraão. Ou seja, Deus é que se revela ao homem. Não é um homem que busca a Deus. Isso está muito claro em Romanos capítulo 3, versículo 9, 10 e 11. Não há justo, não há nenhum sequer, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram. Então é Deus que busca o homem. O Deus da glória apareceu a Abraão. Abraão teve a visão. Abraão teve a revelação de Deus. Deus aparece a Abraão e este Deus, embora seja altíssimo, seja todo poderoso, todo suficiente, mas a primeira revelação de Deus a Abraão é o Deus da glória. Por quê? Porque é o Deus que vem com a sua luz para iluminar a mente do homem, iluminar o coração do homem. E isso está em pleno acordo com o Evangelho de João, no capítulo 15, quando Jesus diz em um princípio geral aos seus discípulos: não fostes vós que me escolhestes a mim, mas foi eu que escolhi a vós outros. Então é Deus quem escolhe, é Deus quem busca, é Deus que aparece, é Deus que revela. E então Deus chama Abraão: sai da tua terra e vem para uma terra que eu te mostrarei. Abraão agora saía da terra de Ur da Caldeia, Caldeia que quer dizer demoníaca, uma terra onde não se adora a Deus, uma terra em que o nome de Deus não é glorificado, não é primado. E então Abraão é chamado para sair de uma terra de ídolos, para sair de uma terra de idolatria, para sair de uma terra pecaminosa, para então entrar e ser radicado numa boa terra, numa outra terra
isso é símbolo daqueles que são chamados para saírem do mundo e agora para serem transferidos para o reino de Deus, para o reino do Filho do seu amor, para serem radicados no Filho, participantes do Filho. Igreja, portanto, ela se estabelece nesta base: é o ajuntamento, é a reunião, é a congregação daqueles que são chamados. A terra lá de Ur da Caldeia representa o velho homem, e a boa terra de Canaã representa o novo homem, haja vista que a terra é símbolo do homem. Então é como que Abraão fosse chamado e fosse erradicado, arrancado pelas raízes do velho homem, para então ser transferido e plantado no novo homem, que é Cristo Jesus, conforme está em Gálatas, capítulo 1, versículo 4, que nós tivemos nossas raízes arrancadas deste mundo tenebroso, fomos plantados em Cristo, como está também lá no livro de Colossenses, capítulo 2, versículo 7, quando diz: assim como vocês creram em Cristo, devem estar radicados em Cristo, andando nesta fé que inicialmente nós recebemos, como também está em Colossenses capítulo 1, versículo 13, que Deus nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Então, o termo igreja, que é assembleia daqueles que foram chamados, diz respeito ao ajuntamento de todos aqueles que são alvos da escolha prévia de Deus, haja vista que Deus chama aqueles a quem Ele primeiramente escolheu. Isso está em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 26, 27 e 28, que aqueles a quem Deus primeiramente escolheu, a estes é que Ele chama para então pertencerem a Cristo Jesus. Romanos capítulo 1, versículo 6, os chamados a pertencerem a Cristo Jesus. Então, a igreja, ela se estabelece nesta base, é o ajuntamento de pessoas que são alvas da escolha de Deus, são alvas da soberania de Deus, dos decretos divinos, e que no tempo são chamadas por Deus para experimentarem a redenção, terem seus pecados perdoados e então efetivamente serem arrancados organicamente do velho homem e transportados e plantados na pessoa de Cristo, e então saírem do mundo de trevas, de um mundo de paganismo, de um mundo de pecados, de um mundo de idolatria, para então pertencer agora ao reino de Deus. E isso é possível mediante o novo nascimento. Quando alguém crer em Jesus Cristo, essa pessoa, pela fé e pelo Espírito Santo, é unida a Cristo na sua morte, para morrer para o mundo, para morrer para a velha natureza, e então ressuscitar juntamente com Cristo, com uma nova vida, com uma nova natureza, nascer do alto, nascer do Espírito, nascer de Deus, com a vida divina, participante da vida divina, agora um ramo da videira, ligado à videira, parte da videira, que experimenta da seiva da videira, do Espírito Santo, da vida de Deus, da vida indissolúvel. E então agora, como cidadãos do reino dos céus, essas pessoas estão espalhadas no tempo e no espaço. Por isso se diz de uma igreja mística, ou seja, é uma igreja que não é materialmente tocada. Quando falamos em igrejas locais, queremos falar de uma expressão, por representação dessa igreja maior. Então jamais podemos querer institucionalizar a igreja de Jesus Cristo, chamando-a de igreja evangélica. 40 milhões indo para o céu e 140 milhões indo para o inferno. Isso fala de uma visão deturpada, uma visão embaçada daqueles que não conseguem ver biblicamente o que é a igreja, ou se consegue ver, então não ensina o reto caminho para que o povo de Deus caminhe na verdade. É preciso que nós comecemos a visualizar, a vislumbrar a igreja a partir da sua natureza orgânica, enquanto aqueles que são alvos da escolha de Deus e, portanto, são chamados para serem arrancados da velha vida, mortos para o velho Adão e então renascerem numa nova terra, a exemplo de Abraão, em Cristo, como aqueles que creram em Jesus Cristo, nasceram de Deus, são cidadãos do reino de Deus.
É certo que historicamente também há um outro problema, até porque nós olhando para a história, para o passado, nós vamos observar como que foi colocado como exemplo ou como sinônimo de igreja as construções, os prédios, as capelas, né? Ou seja, chama-se hoje em dia de igreja as catedrais que os homens constroem, chamando até aquilo de casa de Deus. Mas se você ler, meu irmão, Atos capítulo 7, versículo 48 e também Atos 17, versículo 24, a Bíblia é clara e específica, é a revelação do Novo Testamento que nos diz que Deus não habita em casas feitas por mãos humanas. A igreja de Deus, conforme 1 Timóteo capítulo 3, versículo 15, é a igreja, é a casa do Deus vivo. São aqueles que nasceram de Deus, aqueles que foram regenerados, aqueles que foram chamados por Deus e, portanto, são pessoas que agora pertencem a Cristo Jesus. Devemos tirar do coração tudo que é falso em relação à igreja, seja a visão de uma igreja institucionalizada, ou seja a visão de uma igreja enquanto prédio. E há um terceiro elemento que também deve ser tirado. Hoje em dia, chamam a qualquer ajuntamento de igreja. Por exemplo, reúnem-se um tanto de pessoas numa festa pagã, numa festa junina, só que com ares de cristianismo, porque traz um pregador que para falar alguma mensagem de 10 a 15 minutos, ou porque colocam ali um cantor gospel para poder cantar músicas em ritmo de forró, de quadrilha, então acham que ali é um ajuntamento da igreja. Eu diria não. Não é jamais. Pode ser um ajuntamento para se curtir, eventualmente, uma festa pagã com uma roupagem cristã. Mas, essencialmente, não pode ser igreja. Igreja não é ajuntamento de políticos para debater com a igreja quantos votos aquela igreja vai dar àquele determinado candidato. Não. Igreja também não é um ajuntamento de pessoas que procuram melhorar na sua vida financeira. Igreja não é um ajuntamento de pessoas doentes, enfermas da carne, que a qualquer preço buscam a saúde ou a cura do corpo. Não. Tudo isso pode até parecer igreja aos olhos das pessoas do século 21, que tem um olhar recortado, um olhar fracionado, um olhar estanque, um olhar isolado e, portanto, um olhar descontextualizado e, por consequência, um olhar equivocado a respeito da igreja de Jesus Cristo. Igreja não é nada disso do que vocês pensam ou eventualmente parece ser diante dos nossos olhos. Igreja é o corpo de Cristo. São chamados e, para tanto, nós vamos voltar os olhos à Escritura agora para conhecer a história dessa igreja, porque a igreja do século 21, pelo menos em tese, a igreja evangélica de Jesus Cristo deveria ser uma continuação da primeira igreja, a igreja apostólica. Mas como é que eu posso saber se a igreja da qual eu faço parte, ela é uma continuação da igreja de Paulo, de Pedro, de João? Ou se é uma igreja inventada por homens, instituídas por homens, totalmente desvinculados da primeira igreja? Você terá agora que romper os paradigmas, as fronteiras e olhar historicamente a igreja. E a maneira de fazê-lo é olhando para a Escritura. Haja visto que o capítulo 2 e 3 do livro do Apocalipse nos traz uma revelação profético-histórica, ou histórico-profética da igreja. Porque quando Jesus apareceu a João na ilha de Patmos, ali ele ordenou que João escrevesse o livro do Apocalipse e o enviasse às 7 igrejas da Ásia: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Essas 7 igrejas, elas constituem, na verdade, um modelo profético de toda a igreja ao longo da sua história. Cada uma das 7 igrejas representando um período profético e específico da única igreja de Jesus Cristo na terra. Por exemplo, Éfeso compreende a igreja do primeiro século. Então, quando você lê, por exemplo, aqui em Apocalipse capítulo 2, carta à igreja em Éfeso, você vai perceber que aquilo que se diz a respeito da igreja de Éfeso, você vai poder constatar materialmente na igreja do primeiro século, a igreja dos apóstolos, a igreja do início. Então, Esmirna, a igreja do segundo século. Aquilo que é dito
profeticamente a respeito da igreja de Esmirna, você poderá constatar na história da igreja durante o segundo século. E, portanto, Esmirna fala da igreja de Jesus Cristo no segundo século. E aí vem Pérgamo, a igreja do terceiro ao quinto século, e aí então vem Tiatira, a igreja do sexto século ao século XVI. Nós teremos então Sardes, a igreja do século XVI e XVII, Filadélfia, século XVIII, e então Laodiceia, a igreja dos séculos XIX, XX e XXI. São 7 cartas às 7 igrejas, cada uma delas representando um período profético da igreja de Jesus Cristo dos últimos dias. Vamos caminhar cada uma dessas cartas, igreja por igreja, situando cada carta no seu determinado período e aprendendo sobre ali os erros que ela cometeu, os desvios que cada uma dessas igrejas no seu tempo cometeram, para que assim possamos hoje nos livrar, nos desvencilhar de toda forma de engano, de tudo aquilo que porventura procura nos impedir de viver uma vida cristã autêntica, genuinamente cristã, uma igreja que tenha bases apostólicas. Haja vista que em Efésios capítulo 2, versículo 20, diz que a igreja de Jesus, ela é edificada sobre o fundamento dos apóstolos e profetas. E então você, meu irmão, e você, minha irmã, ao longo dessa série de mensagens, você terá muito tempo para refletir, para ponderar, para considerar se o lugar onde você congrega é efetivamente uma igreja à luz da Bíblia, é um ajuntamento de santos, é um ajuntamento de chamados, daqueles que foram justificados em Cristo Jesus, que foram regenerados e que caminham nessa base de fé, nessa base apostólica, sendo edificados e aguardando a segunda vinda de Cristo, ou se eventualmente, embora você seja um cristão genuinamente salvo, regenerado, mas pode ser o caso que você esteja dentro de um ambiente, dentro de um curral, dentro de um aprisco, e esse termo curral não pode ser tomado como um tom de ofensa, mas é um termo que a Bíblia usa em João capítulo 10 para se referir a um lugar onde a falta de liberdade, um lugar em que as ovelhas são subjugadas por força da lei. Então você poderá ter aí o discernimento se você está dentro de um sistema babilônico humano decaído ou se você está dentro efetivamente de uma igreja verdadeiramente bíblica segundo a palavra de Deus. Eu quero, antes de mais nada, antes de encerrar este programa, eu quero lembrá-los de que amanhã nós teremos na nossa igreja, nesse endereço que está aí no seu televisor, nós teremos então a reunião da Ceia do Senhor. Quênia 19, lote 40, Taguatinga Norte. Amanhã a reunião será às 9 horas da manhã, aqui em nossa sede em Taguatinga, onde nós nos reunimos para partir o pão, para domar do vinho, conforme Jesus nos ensinou que fizéssemos todas as vezes que nos reuníssemos para partir o pão, ter comunhão no corpo de Cristo, estaríamos ali proclamando a sua morte até que ele venha. Então amanhã nós iremos celebrar a morte de Cristo, queremos declarar a morte de Cristo, declarar a nova aliança, queremos proclamar todos os benefícios do Calvário, ali quando Cristo morreu por nós. Vamos então declarar o amor do Pai, vamos exaltar o Deus Trino, o Pai, o Filho, o Espírito Santo, que coexistem de eternidade a eternidade, segundo a luz da Bíblia, sendo, entretanto, o único e verdadeiro Deus. Então vocês são nossos convidados a estarem conosco. Quero lembrá-los que o nosso programa agora também está em Goiânia. Aí em Goiânia, no canal 21, todos os sábados, às 9 horas. E também temos um ponto de pregação, temos uma congregação, uma extensão aí em Goiânia, neste endereço que está no seu televisor. Você de Goiânia pode ir e ter comunhão com o Ministério Apostólico de Volta à Palavra, parte do corpo de Cristo em Goiânia e também em Planaltina. Está aí no seu televisor, anote o endereço, faça-nos uma visita. Vocês serão sempre bem-vindos em o nome de Jesus. Tenham todos um bom sábado e Jesus Cristo é o nosso Senhor.